Vou continuar aqui, deixa eu compartilhar a nossa tela. Aqui. João Eduardo, acorda. Professora, a câmera dele tinha desligado. Vamos lá. Então, lá, os movimentos de convecção, tá? Quando isso acontece, há um borbulhar na superfície, uma movimentação. Essa movimentação ocorre por causa da fonte de calor que está próximo ao fundo da panela. O líquido do fundo recebe mais calor e se torna menos denso, tendo a subir para as porções mais próximas da superfície, tá? Então, o que acontece? Lá no fundo, quando ele está fervilhando, né? Lá no fundo está fervilhando. Quando ele começa a fervilhar, ela se torna menos densa, ou seja, mais leve, tá? Quando ela se torna mais leve por causa da alta temperatura, ela sobe, tá bom? Ela vai subindo. Quando ela chega próxima da superfície, ela vai esfriar, vai ficar mais pesada, mais densa e desce, tá? Então ela faz esse movimento, ó. Ela fica mais quente, mais leve, começa a subir. Subiu, ficou mais fria, ficou mais pesada, começa a descer, tá? Então ela vai fazer esse movimento aqui, ó, ok? Quando é resfriado pelo contato com o ar, o líquido desce para a base da panela novamente, onde volta a ser aquecido. Esse movimento é chamado de convectivo ou correntes de convecção, tá? Então, aí, o que faz as placas tectônicas se movimentarem? Esse nomezinho aqui, ó, correntes de convecção, tá? Esse nomezinho, tá bom? Um processo similar ocorre no interior da Terra, porém com dimensões muito maiores e envolvem diferentes materiais. Assim, nas porções mais próximas ao núcleo, o material magmático se aquece, fica menos denso e se dirige às camadas mais perto da litosfera. Sob a crosta, o magma impulsiona as placas e se resfria, tornando-se mais denso para em seguida afundar novamente perto da superfície, perto do núcleo. É aquele movimento que eu falei para vocês, tá? Aqui embaixo, ela tá superaquecida, ela vai ficar mais leve, menos densa, vai subir. Lá em cima, com contato com o ar, né? Ela vai ficar mais pesada porque ela começou a resfriar, tá? Então, aí ela vai descer, o peso dela vai fazer ela descer. Então, ela vai fazer esse movimento aqui, tá bom? Vai chegar aqui embaixo, vai ficar mais leve, vai subir pesado, ok? Aqui ele fala, em suma, o material magmático em movimento nas correntes de convecção empurra as placas tectônicas, as quais se movem lentamente sobre o manto, como você pode conferir no esquema a seguir, tá? Então, é esse movimento que eu falei para vocês, ó. Ele vai ficar, ó, tá vendo que aqui embaixo, na setinha de baixo, ela tá mais vermelha? É porque ela está mais quente, tá? Então, ela vai fazer o quê? Quando ela tá mais quente, ela fica mais leve, ela tende a subir. Quando ela chegar próxima da superfície, ela vai ficar mais fria, vai ficar mais pesada e aí ela vai voltar para o fundo, tá? Então, vai fazer esse movimento aqui. Nesse caso aqui, ó, nessa figura, nessa ilustração que eles estão mostrando, isso é dentro do oceano, tá? A gente viu que tem ali as placas tectônicas, vamos voltar lá naquela página, que acabam se encontrando dentro dos oceanos, tá? Por exemplo, ó, aqui, ó, a placa sul-americana com a placa da africana. Elas estão se separando, não estão se separando? Aqui em cima tem alguma terra, alguma rocha para ela separar? Antes tinha, que eram os continentes, né? Agora não tem, agora só tem o oceano. O que acontece aqui? Ele vai abrir mais fundo, então, o solo do oceano, tá? O relevo do oceano. Vai acabar abrindo mais, então, aquele oceano. Vocês já ouviram falar da Fossa das Marianas? Que é o local mais profundo do planeta, né? Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? É o local é o local mais Só em desenho que pessoas podem descer até lá ao fundo, né? Exatamente. Lá no filme Mega Tubarão, eles fazem uma operação para descobrir se o fundo não é o fundo. É muito doido. Tá. Então, olha só, o que acontece? Ela acaba abrindo, então, mais ainda o solo
que está lá no profundo, no fundo do oceano, tá? Nesse caso, quando acontece esse movimento aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Quando acontece esse movimento, ó, de uma placa foi para um lado e a outra placa foi para o outro, tá vendo que aqui no meio ele vai abrir uma rachadura? Então, o que vai acontecer com o fundo desse solo? Ele vai abrir mais ainda, vai ficar mais profundo, tá? Então, aí aqui no planeta, a gente tem esse, né, esse local que eu falei para vocês, chama Fossa das Marianas. Ela tem aproximadamente 11 mil metros, se não me engano, 11 mil metros de profundidade, ou seja, 11 quilômetros de profundidade, tá? E nenhum ser humano conseguiu entrar até lá, tá? A gente sabe dessa extensão, dessa fundura aí, porque eles enviaram equipamentos, tá? Equipamentos para poder medir até onde chegou, né? Até onde chegou. Até onde a gente sabe, ela tem 11 mil metros, mas provavelmente acho que ela tem mais do que isso, tá? Então, é a parte mais profunda aí do planeta. Aí a gente tem os movimentos. Lembra que eu falei para vocês daqueles movimentos, o que se choca, né? O que se afasta, né? O outro que raspa, tá? Então, aqui a gente vai começar a ver, ó, os limites entre as placas tectônicas, tá? As placas tectônicas podem apresentar basicamente três limites. Três limites com outras placas, dependendo dos movimentos que elas fazem em relação à outra. São eles, olha aí os movimentos, tá? Muito importante, então grifa aí, por favor. Divergentes, convergentes ou transformantes, tá? Então, nós temos esses três tipos de movimentos aí que as placas tectônicas, elas fazem. Gente, para de riscar a tela, tem alguém riscando a tela. Vamos falar do primeiro, os limites divergentes. Quando elas se divergem, elas se afastam, tá? Então, aqui na frente, ó, pode escrever aqui, ó, onde está escrito limites divergentes aí na apostila de vocês, na frente, pode colocar assim, se afastam, tá? Se afastam ou se distanciam, né, uma das outras, tá? Esse tipo de limite se dá quando duas placas estão se afastando uma da outra, tá? Ou pode grifar aí também, ó. À medida que se distanciam e os blocos de rochas e solo entre elas são rebaixados, formam-se primeiramente um vale de afundamento ou vale de rift, tá? Então aí, esse nome a gente também vai ouvir falar bastante, rift, tá? Quer dizer o quê? Que é um vale, é uma fenda que foi aberta. A Fossa das Marianas é uma fenda que foi aberta no meio do oceano, tá? Como ocorre no Nordeste africano, no famoso Rift Valley. Nessa fenda, constitui-se uma parte nova da crosta terrestre, pois conforme o espaço entre as placas se expande, o oceano o invade e seu leito é preenchido com material magmático do interior do planeta. Quando esse material se resfria, ele se solidifica, formando um novo fundo oceânico, como você pode observar aqui nesse esquema ao lado, tá? Ó, então, olha só, aqui na primeira foto, tá? O magma, ele tá fazendo uma pressão, e aí ele tem que achar algum caminho para aquela pressão poder sair, tá? Então, ele vai subir. Aqui em cima, ó, essa parte grossa aqui, logo após aí essa parte verde, tá vendo? É a crosta terrestre, tá? Então, esse movimento vai fazer com que a crosta, ela se abra, fazendo, então, esse movimento divergente, que um lado vai para um lado e o outro lado vai para o outro lado, tá? E aqui no meio, ele vai se abrir, olha aqui na figura 2, tá? Então, vai se abrir e vai se transformar, então, numa fenda profunda chamada de rift, tá? E aí, depois, quando esse magma se solidificar, isso acontece com milhões de anos, tá? Quando o magma começa a se solidificar, aí ele vai formar um outro fundo, tá? Um outro fundo de rochas aí, no caso, rocha magmática, né? Que foi constituída através do magma, tá? Resfriamento do magma. Agora, a gente vai falar do outro limite, do outro movimento, do convergente, tá? Essa aqui do convergente
Nós temos aqui no continente sul-africano, desculpa, no continente sul-americano, um exemplo, tá? Que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Vocês já ouviram falar da Cordilheira dos Andes, tá? A Cordilheira dos Andes é uma cadeia, né, de montanhas, com várias montanhas. Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Então, ela é uma cadeia com várias montanhas que foi formada através do choque das duas placas tectônicas, tá? No caso, volta aqui, ó, vou voltar lá nesse mapa, ó. A Cordilheira dos Andes, que eu falei para vocês, ela vem aqui, ela está aqui no nosso continente sul-americano, tá? Vem desde aqui de cima e percorre todinha essa parte aqui, ó, tá? Todinha a parte oeste do continente sul-americano. Aí, o que aconteceu? Tá vendo que essas duas setinhas aqui, ó, elas mostram o quê? Que as duas placas, elas se chocam, né? Elas se chocaram, tá? Então, aí, ó, a placa de Nazca, ela foi de encontro à placa sul-americana. E aí, o que aconteceu? A placa de Nazca, por ser a mais leve, ela acabou descendo, tá? Ela foi para o fundo do núcleo. E a outra, que é a placa continental, a qual nós estamos, ela foi subindo em cima da outra, ó. Tá vendo? É isso daqui que acontece, ó. Então, faz de conta que aqui, ó, a placa de Nazca, que ela está ali no meio do oceano, o Oceano Pacífico, tá? E aqui é a nossa placa, a placa sul-americana. Nós estamos no continente, né? Tá? Então, o que aconteceu? A placa de Nazca, ela foi descendo, tá vendo? Ó, foi descendo para o núcleo da Terra, e a outra, ela foi enrugando, ó, foi subindo em cima dela, tá? E aí formando, então, a cadeia de cordilheira que a gente conhece aqui. Lá na América do Norte também tem, só que lá não é cordilheira, tá? Lá é cadeia de montanhas mesmo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Os limites convergentes, quando elas se chocam, então aqui na frente vocês podem colocar quando as placas se chocam, tá? Quando elas se encontram aí uma com a outra, tá? Quando as placas se movimentam uma em direção à outra, encontram-se e chocam-se, exercendo grande pressão e força. Nesse caso, a placa formada por material mais denso, em geral a porção oceânica, mergulha sob a menos densa, normalmente continental, no ponto chamado de zona de subducção, que é quando ela desce, tá? Fundindo-se com o material que compõe o manto. Observe, então, os exemplos a seguir. Então, esse aqui eu já havia explicado, tá? Então, essa placa aqui, ela é mais densa, tá vendo que ela é mais grossa? Ela vai descer. Essa daqui, que está com o continente, né, em cima dela, vai acabar exercendo a pressão e subindo aqui, ó, em cima da outra, enrugando. Então, aqui, ó, enrugando, transformando, então, em cordilheiras ou montanhas, tá? Cadeia de montanhas, sobre a outra que está descendo para o núcleo da Terra. Aí, a gente tem aqui, ó, quando o limite convergente se dá entre duas placas continentais, podem ocorrer grandes dobramentos na litosfera. É o que acontece nas grandes cordilheiras, como a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, ou a Cordilheira dos Alpes, na Europa, tá? Já quando esse tipo de limite é entre placas oceânicas, as duas tendem a mergulhar em direção ao manto, dando origem às fossas abissais, áreas mais profundas do oceano. O exemplo mais conhecido aqui é aquele que eu já tinha falado para vocês, a Fossa das Marianas, tá? O ponto mais profundo. Aqui ele fala que é cerca de 10 quilômetros abaixo, tá? Mas aí já tem novas pesquisas e já aumentou mais 1 quilômetro, tá? Então, cerca de 11 quilômetros aí para baixo do nível do mar aí do Oceano Pacífico. Agora, a gente tem o último, tá? O último movimento, que é aquele transformante, quando uma placa vai para frente, a outra vai para trás, tá? Elas ficam se raspando assim, ó, uma a outra. Então, nos limites transformantes, não há formação de cadeia ou criação na litosfera. Entretanto, nesse tipo de contato entre placas, ocorrem fortes terremotos, tá? Vocês já ouviram falar da falha de San Andreas, né? Tem até um filme aí que fala sobre isso, tá? Aquela falha de San Andreas, ela é real, tá? Ela existe mesmo, e ela foi causada por esse movimento aqui das placas, tá? Onde uma vai para frente, outra vai para trás. Vou mostrar para vocês no mapa onde que ela tá.
aqui, ó. Professora. A placa de San Andrés está bem aqui, ó. Tá vendo que tem uma setinha para cá e a outra para cima? Então, essa placa, essa falha, né? Ela tá bem aqui. E, gente, ela ocorre o quê? Aqui, ó, bem nesse cantinho, é um dos estados que compõem os Estados Unidos, tá? Chamada Califórnia, tá bom? Então, aqui, o que acontece? A Califórnia, essa parte, né, do estado da Califórnia, ela pode, sim, se desprender do resto aqui do continente norte-americano, por causa do movimento das placas, tá? Deixa eu só voltar para cá. Depois eu vó ver se eu acho aqui uma imagem real dessa falha da placa, dessas duas placas, que é a falha de San Andreas, que já dá para a gente ver, tá? Já está na superfície, a gente já consegue observar a rachadura, né, que aconteceu ali nessa placa, tá? Então, olha só, a falha de San Andreas, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, constitui um exemplo de limite transformante das placas tectônicas. Ela é monitorada constantemente em razão do risco que representa para milhões de pessoas que vivem em sua região de influência. Eu vou abrir aqui rapidinho uma outra tela para ver se eu consigo mostrar para vocês uma imagem, tá? Da falha de San Andrés. Espera aí que eu já compartilho com vocês. Oi? Tem cordilheiras aqui no Brasil? No Brasil, não. Tem só tem no continente sul-americano tem, tá? Professora, se você pesquisar isso, vai aparecer um montão de fotos do jogo do GTA. É verdade. Ó, vocês estão conseguindo observar a falha? Se eu abro, Mas que isso, gente? tá? Então, assim, ó, essa falha, gente, ela existe, ela é real. Outra, deixa eu só ver se ela vai abrir aqui, que a minha internet não tá. Alguém já pagou o negócio, que bom. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver se vai abrir, tá? Ô, Pro, fala para ficar desenhando na tela. Pois é, eu já pedi. Ó, tá vendo aqui, gente? Isso aqui é só um pedaço que foi fotografado, tá? É só um pedaço que foi fotografado, mas ela é imensa, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? As placas, elas estão fazendo esse movimento, ó, tá? Estão fazendo isso aqui. E aí, o que acontece? Elas acabam rachando aí, tá? Acabou rachando até aqui em cima onde a gente tá vendo, ó. Esse território todo aqui, ó, é o território da Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Então, o que acontece? Uma parte, isso aqui é via satélite, tá, gente, essa imagem. Então, essa parte aqui, ó, ela vai acabar se desprendendo. E essa parte de cá, ó, do seu lado esquerdo aí, ela vai acabar indo para dentro do Oceano Pacífico, tá? Vai ser transformada em ilha. Lembrando que continua acontecendo, então, o movimento da... Ô, professora. Oi. Aqui a gente tem vários. Olha essa daqui, gente. A pessoa do lado. Tem 4 pessoas com câmera desligada. Eu acho que é uma delas que está desenhando. Tá, depois eu vejo isso na hora que eu voltar à gravação e ver, tá? Aí eu vou comunicar para a tia Kézia. Olha só, essa daqui é uma foto real. Olha a pessoa do lado e olha o tamanho da fenda, tá? Que se formou, tá bom? Tem outra aqui. Olha aqui, já rachou até o asfalto, ó, tá? Então, a gente consegue observar aí. Olha aqui isso aqui. Jesus? Tá, gente? Essa falha aí, como que ela é imensa, né? Deixa eu voltar lá para a nossa apostila, porque a gente tem essa atividade, já vai acabar a nossa aula e eu não consegui chegar no final dela, mas aí na próxima aula eu vou continuar aí, tá? Então, vamos fazer essa atividade agora, tá? Então, olha aí. Complete o quadro com informações sobre os limites das placas tectônicas. A gente já viu que tem 3, né? Tem aqui o convergente, o divergente e o transformante. Primeiro, quais são as características de cada um deles, né? Depois as consequências e depois os exemplos reais, tá? Que aconteceram. Então, vamos no primeiro, ó. Característica do convergente. Essa daí eu vou falar aqui para vocês. Vou falar para vocês, tá? Deixa eu ver se vai dar tempo. As tectônicas se afastam. A convergente, isso mesmo, tá? Elas... É quando a placa movimenta se direciona uma a outra. Vamos lá. Então, vamos primeiro aqui na convergente. O que acontece na convergente?
As placas tectônicas se afastam. Não, na convergente ela não se afastam, elas se chocam. Na Verdade, divergente elas se afastam, tá? Então aqui na convergente, Ah, tá, eu confundi. as placas se chocam, tá? As placas se chocam. Na divergente, as placas se... Afastam. Calma aí, porque eu tô escrevendo. Se afastam. Exatamente, as placas se afastam, perfeito. Calma aí, professor. Tá. Matheus, você tá dormindo para ficar sentado assim? Meu Deus do céu, Matheus Moraes, desliga o seu microfone. Melissa, de novo que eu não ouvi você. Eu não morri, eu só tô deitada assim um pouquinho para relaxar as costas. Os dois Matheus podem parar com a conversa. Professora, na transformante, as placas tectônicas, elas se esfregam? Exato, tá? Então, aqui na convergente, Melissa, na convergente, elas se chocam para escrever, tá? Se chocam. Na divergente, elas se separam ou se afastam, tá bom? E na transformante, elas raspam, né? Pode colocar assim, ó, elas raspam uma a outra, tá? Agora, aqui nas consequências, né? Na consequência da convergente, a gente tem formação de montanhas e cordilheiras. Formação de montanhas e cordilheiras. Depois, divergente, nas consequências, tá? Da divergência. Formação de um vale de rift. Rift é aqui, ó, vai estar escrito aqui em cima, deixa eu ver. Aqui, ó, rift, ó, tá? Aqui em cima, rift, tá? Bem aqui, ó, formada de um... Formação de rift, isso, formação de um vale de rift. Aqui na transformante agora, as consequências do transformante são terremotos. professora. Oi? Nas consequências de convergente, formação de montanhas e de... Cordilheiras. Agora a gente vai para os exemplos reais, tá? Aqui na convergente, um exemplo real da convergente, podem colocar cordilheira... Monte Everest. Não, o Monte Everest não foi, tá? No caso, foi a Cordilheira do Himalaia, tá? Cordilheira do Himalaia. Himalaia se escreve com H no começo, tá? O Monte Everest, ele está acima da Cordilheira do Himalaia, tá bom? Então, aí, Cordilheira do Himalaia ou a Cordilheira dos Andes, que é essa que a gente tem aqui na América do Sul, tá? Na divergente, exemplos reais da divergente.
a gente tem uma cadeia. Professora, Oi? qual que foi a consequência da transformante? A consequência Terremotos. de terremotos. Tá bom. Qual que é o exemplo real do divergente? Divergente, eu vou falar agora, tá, Nicole? Tá. Divergente é cadeia mesoatlântica, tudo junto. Cadeia Minúsculo. maiúsculo, né? Professora, não entendi. Repete. Vou repetir, tá? Cadeia mesoatlântica. O Zo é com Z ou com S, pro? Com S. Se escreve tudo junto. Meu, o quê? Mesoatlântica. E aí nós temos o exemplo real da transformante, é aquela que eu mostrei para vocês, é a falha de San Andreas. Ô, professora, me travando muito. Eu fiquei sem ouvir por meia hora aqui. Matheus, eu não tenho como voltar à aula, tá? Você Alô? acessa Alô? lá. Eu vou tirar ele daqui. Alô, professora? Não tô ouvindo nada. Qual que é a falha, Pro? Falha de San Andreas. Matheus, você perdeu aí as respostas, depois você volta lá na sala do Google Sala de Aula que vai estar lá, tá? Essas correções todas vão estar lá depois, tá? Vamos lá, agora aqui. Questão 2. Professora. Para a gente terminar, gente, só tem 8 minutos. Professora, a Luana tá perguntando o que é maremotos. Maremotos, gente, é quando acontece esse terremoto dentro da água, dentro do oceano. Professora, causa Isso. O tsunami são as ondas, né? As ondas gigantescas, tá? Professora, maremoto é no transformantes? O maremoto é na transformante, é a falha de Agora eu tô ouvindo, Pro. Voltei a ouvir agora. Tá, Matheus. Transformante é a falha do quê? San Andreas. Pessoal, a questão falha de San Andreas, aqui, ó, no exemplos reais da transformante. Tem alguém aí, por favor, desliga o microfone, que tá fazendo um barulhão aqui. É falha de tsunami? Professora, eu não peguei a transformante, fica fazendo muito barulho. Gente, volta depois lá na aula e corrige lá, tá? Vai estar lá no Google Sala de Aula. Vocês fazem tanto barulho aí, ó, que aí atrapalha a aula. Eu vou fazer a número 2 para vocês aí, ó. Observe novamente a ilustração da página 13 e em seguida explique como ocorre o ciclo de convecção responsável pela dinâmica, tá? Eu vou escrever lá onde eu estava escrevendo naquela hora, tá? Vou colocar ali a número 2. Deixa eu voltar aqui, peraí. Se não der tempo, gente, vai lá no Google Sala de Aula que vai estar lá, tá? Vou colocar aqui, eu vou escrever aqui para vocês, tá? Só um pouquinho aqui. A questão 2, então, ó. Tá? Quem que tá perguntando alguma coisa aí no chat? Deixa eu ver. Não, professora, alguém mandou a resposta daquela lá. Aquela lá é assim, ó, falha. Deixa eu só escrever certo aqui. Tá? É assim, ó. Ok? Então, vamos lá. As elevadas temperaturas
Professora, não vai caber, não? E aí, já acabou, tá? Pode escrever aí embaixo aí, ó. Pode escrever embaixo. Rapidinho, que só tem 3 minutos para terminar a aula, hein? Rapidinho. Meninos, eu tinha passado aí para vocês, lá na pauta, uma tarefa, tá? Da página 20. Quem for fazendo a tarefa, vai postando depois para mim, tá? Vai postando lá para mim. Lembrando que essa aula aí vai estar lá no Google Sala de Aula e também lá na nossa página no YouTube, tá? E as correções dessas atividades que eu fiz hoje aí com vocês também vão estar lá na sala, no Google Sala de Aula, que eu vou postar lá depois, tá? Vai ficar... Professora, A nossa... Oi? quem não couber a resposta, você pode escrever no caderno? Cabe embaixo. Escreve aí abaixo mesmo. Tá? Ô, professora, já terminei, pode sair. Pode sair, Matheus. Tchau, até a próxima aula. Tchau, gente. Vai ficar com saudade. Professor, pode já desligar? Vai ficar para a nossa próxima aula, então, as formas de relevo, tá? Que era para ser... Mas aí não deu tempo. Pode ir, Thiago. Pode ir. Tchau, até a próxima. Tchau, Pro. Tchau, Tchau, Pro. Quem for terminando, já pode sair. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, Maria. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau, Melissa. Tchau, professora. Tchau. Tchau, Pro. Quem falou tchau? Eu, João. Tchau, João. Até semana que vem. Pronto, gente? Tchau, Pro. Tchau, Jonathan. Pessoal, então lembrando, vai estar lá na sala do Google Sala de Aula, tá? Já terminou nossa aula, então até semana que vem, tá bom? Beijos para todos. Tchau, tchau.